Olá, galera! Como é que tá? Tudo bem? Gente, hoje, 29 de maio de 2026, nós estamos aqui no nosso universo sertanejo, dentro do nosso projeto do Agrociente. É isso aí, bom dia aí na Alemane! Bom dia, pessoal. Pela primeira vez, né? A primeira entrevista no nosso podcast aqui nos É isso, estúdios do Universo estreando, hein? Sertanejo. Seja bem-vindo a todos que estão nos ouvindo. Vamos fazer um bate-bola aqui bem interessante. E eu quero dar também o bom dia, Tá com a gente aqui Victor Aquele bom Bueno. dia, é um prazer, um privilégio participar, principalmente dessa abertura, desse primeiro episódio aí, de algo grandioso que tem aí para vir esse projeto, muito bacana, vamos trocar muita prosa boa, vamos para É cima. isso aí, buenos dias, buenas noites, buenas tardes, los tica, las tica. É nóis, menino. Nós não estamos nem mais em caráter experimental, gente. Esse é o primeiro episódio que a gente está gravando do podcast. Em breve vamos estar entrando ao vivo também e vamos começar esse bate-bola aqui para a gente entender muito bem o que é a Névoa Agrodrone. Bora, ô Victor, então conta pra gente aí, como é que é essa história aí? O drone, né, uma tecnologia, vamos chamar aí, nova ainda, né, mas já é uma realidade no mercado e principalmente no mercado agrícola. Como é que é essa história também? Como é que você veio parar nesse mundo aí? Da onde caiu essa ficha? Por quê? Show de bola. Drone, vamos falar um pouco de drone em geral para chegar no drone focado no agronegócio, que é a nossa especialização, né? Drone é um facilitador de vida, o drone vai aonde era difícil fazer aquele tipo de ação. Então, hoje, a gente tem drones militares, a gente tem drones de vistoria de torre eólica, a gente tem drones agora de transporte, já vimos drones de transporte de pessoas. Claro, a gente é focado 100% no agro, só que a gente tem que estar sempre antenado em tudo que for relacionado à tecnologia, a drones. E eu sou um amante de tecnologias e principalmente quando se trata de drones, a gente está aí presente no mercado, representando aí a Névoa Agrodrone. A gente tem outros CNPJs também focados em drones agrícolas, cada um com uma segmentação. E a gente começou no mundo de drones agrícolas em específico. Vou tentar ser mais breve, porque a gente está bastante tempo nesse mercado. Fica à vontade. Nós precisamos, vamos dizer, transmitir para essa galera, né, com calma, tranquilidade, todo um processo, mesmo que seja ele no agro ou fora do agro, né, como você contextualizou ali, o drone hoje realmente parece assustador, né, porque tanto que vem crescido esse mercado, você vê transporte de drone em pessoas, como se diz, logística, enfim, uma realidade aí, é aquele caminho sem volta, né, cara? Exato. Antes da gente entrar na questão específica do agro, foi interessante você falar que vamos falar um pouco do drone antes, né? Vamos tentar, de uma forma meio sucinta, hoje, a autonomia de um drone, vamos falar focado no drone agrícola, né? Autonomia do drone, capacidade de peso, os fatores principais que envolvem o que tem de melhor no mercado. Isso aí, ao decorrer desse bate-papo, a gente vai falar de todos esses temas, sim. E respondendo a sua pergunta, eu entrei no mundo de drone agrícola, inclusive foi uma brecha que eu aproveitei, porque esse bate-papo você vai entender que a gente atua em muitas áreas dos drones e a gente foi pioneiro em muita coisa. Então, mais ou menos 5 anos atrás, quando eu percebi essa crescente desse mundo de drones agrícolas, que começou com o MG1P, depois T10, depois T30, T20 antigo, T40, T20P, T50, o T60 não veio para o Brasil, mas tem... T100, T70 agora, a gente vai entender todo esse contexto, mas no início eu comecei nesse mercado de drones por conta de uma brecha. A portaria 298 do MAPA exigia no local da operação com drone agrícola, deve ter por lei, por obrigação, uma placa em que avisam pessoas não envolvidas na operação. Uma placa, cuidado, operação com drone. Algo que parecia bobo, algo que parece simples. Eu acreditei, coloquei no Mercado Livre, na primeira semana tinha vendido 10, na segunda já tinha vendido 20. No primeiro mês a gente... Plaquinha?
A plaquinha, cuidado, operação com drone. Então, tanto é que a gente não começou com a Nevo Agrodrone, começou com a Agroderiva, que é focada em EPI, muito conhecimento relacionado à tecnologia de aplicação, portarias que regulamentam o nosso setor, e tem que ter, a turma tem que entender que drone não é brinquedo, é uma ferramenta muito séria, então a gente tem que levar toda a seriedade desse setor, porque realmente não é um drone para uso recreativo, para brincar. É um drone sério, o drone agrícola é um drone sério. Então, a gente vai ver que tem muitos órgãos que regulamentam esse setor. Então, eu comecei com esse cavalete informativo, como se fosse aquele de cuidado, piso escorregadio, só que focado para o drone agrícola. Cuidado, operação com drone. Coloquei número de emergência, disco intoxicação na placa, SAMU, bombeiro. Coloquei no Mercado Livre e num espaço curto de tempo, eu sem reputação no Mercado Livre. A turma sabe que é difícil atingir as 10 primeiras vendas. Fiz na primeira semana, então já começou aí. Essa entrada... praticamente, né? Exato, essa entrada já foi fenomenal, porque eu estava iniciando nesse mercado de drones agrícolas e na hora que o primeiro projeto que a gente fez com carinho e dedicação deu muito certo, e depois disso a gente foi puxando para outras áreas. A gente participou, né, se eu não me engano, é a primeira turma do CAAR, do Tamilon, da Drone Experts. Aí foi um parceiraço meu, inclusive um abraço, Tamilon, da Drone Experts. Aí, quando eu vi que o CAAR, o que é CAAR? Certificado de Aplicador Aeroagrícola Remoto, também uma exigência do mapa. Não necessariamente, mas preferencialmente o piloto, o que a portaria pede? No local da operação, alguém tem que ter o CAAR. Seja o ajudante, seja o piloto, alguém tem que ter o CAAR, porque o CAAR não ensina a voar drone. O CAAR ensina sobre tecnologia de aplicação, sobre preenchimento de relatórios mensais, sobre esse controle operacional de aplicação, de defensivo, manuseio de defensiva agrícola, classificações, EPI, o CAAR é mais isso. Quando eu percebi que o CAAR é obrigatório, eu pensei, opa, a turma vai precisar. Logo, eu já fiz a parceria com o Tamilon e já caímos para cima vendendo o CAAR. Então, nossa conexão a gente consegue ter um network hoje a nível Brasil muito bom, devido principalmente a algo que a gente plantou lá atrás, que era trabalhando em cima do certificado obrigatório. Daí depois a gente fundou a Nevo Agrodrone, que é uma empresa hoje prestadora de serviço de pulverização com drone, que se estendeu a uma área educacional forte. CAAR, a gente tem turmas CAAR hoje, próprias mensais, a gente faz curso prático de pilotagem, vocês vão entender que a gente tem um braço muito forte na manutenção. Tá, mas vamos lá, vamos lá. O CAAR é o seguinte, quem é uma certificação e quem pode se habilitar ao CAAR? É só um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, ou está aberto a... Já que ele não é, você está explicando, ele não é para pilotar, fazer voar um drone, né? Sair do chão e levantar. Ele é mais técnico, é isso? Isso. Antigamente tinha o CEPAR. O CEPAR era mais relacionado à pilotagem. Só que o CAAR é justamente isso que você falou, e você fez uma dúvida que eu acho que eu recebo essa pergunta todo dia. Precisa ser agrônomo? Precisa ter o curso técnico? E não. A gente tem algumas especificações, precisa ser uma pessoa maior de 18 anos, menores não podem tirar o CAAR. E na teoria, né? Eu falo na teoria porque hoje o Brasil tem muitas informalidades. Então, tem gente que é menor e pilota. Infelizmente, tem. A gente tem que entender. Mas o CAAR obrigatório tem que ser um profissional maior de 18 anos. E não precisa ser agrônomo, não precisa ser desse setor. Você pode tirar o seu certificado. Hoje... o cronograma, mais ou menos os módulos do CAAR, a gente enfatiza muito ordem de mistura de cauda, classificação toxicológica, EPI, preenchimentos de relatório operacional, coleta de temperatura, umidade, velocidade do vento, direção do vento, tamanho de gota, tipo de alvo, o que a gente está aplicando, para que qual que é o nosso alvo. O CAAR, ele capacita a pessoa em tecnologia de aplicação, claro. Ela vai entender, de drones também vai entender modo de pilotagem, veloz, E-veloz, B-veloz, vai entender também, principalmente, que além da tecnologia de aplicação, ela tem que entender muito da legislação. Então, ela vai entender as boas práticas agrícolas que ela tem que ter, o manuseio para fazer uma boa cauda.
Então, o CAR é mais focado nisso. Mas aí obviamente ele está ali acompanhado de um responsável técnico, né? Que determinou aquela cauda, aquela quantidade de produtos que vai ser utilizado, né? X litros de água por X litros ali. Ele está acompanhado de alguém tecnicamente. O cara não precisa se preocupar com isso, né? Oh, eu não sou agrônomo, eu não sou aquilo, não piloto. Não, mas ele se capacita para conhecimentos técnicos também e, obviamente, claro, sabendo conduzir e pilotar um drone, né? São 2 principais pilares. Para a gente oferecer o CAR, a gente tem que ter um agrônomo que tenha pós aí em coordenação de aviação agrícola. Hoje, o nosso CAR é guiado por um cara que é extremamente profissional, que é o Vitor Augustinho. Ele tem uma bagagem muito grande nessa parte de drone, nessa parte da agronomia em geral. Isso da instituição de ensino, né? Que tem que ser uma instituição uma escola, né, de aviação agrícola. Mesmo você não tendo a parte prática, o CAR nosso é online, para você ter uma noção. Chamada de vídeo. Tem CAR gravado? Tem. Só que o nosso é chamada de vídeo para ter interação, porque é isso que valoriza. A turma cheia de gente, tem gente que já pilota, tem gente que está começando. Quem está começando não tem boas perguntas, só que quem já está na área há tempos e só quer o papel obrigatório, né, o certificado homologado pelo mapa, tem perguntas, então a gente consegue interagir muito nesse bate-papo ao vivo, que é o CAR, né? E eu te falo que hoje o CAR, ele tem muitas instituições de ensino, claro. É bacana que tenha mesmo, eu não vejo ninguém como concorrente, é tudo parceiro, porque a gente está presente em vários negócios aí envolvidos com drones agrícolas, e para mim é a base, a capacitação de tecnologia de aplicação é a base. Antes mesmo da pessoa investir, comprar drone, ou se não ser piloto, a base é o CAR, que é obrigatório. O Ene, estava antes trocando uma ideia com o Victor, e ele está me dizendo o seguinte, que vamos dizer, nesse tempo lá já de trabalho aí, ele também, como um visionário empreendedor, teve que acabar criando produtos específicos, né, para essa solução de drone, né? Como é que é isso? Que você enxergou e viu também para essa criação aí, oportunidade, vamos dizer assim, como é que é isso? Ótimo, excelente pergunta. Eu cito muito um exemplo, porque a gente, de fato, temos uma linha linha de químicos focada exclusiva para drones agrícolas. Cada um desses produtos foi pensado da maneira que o mercado, usando as dores que o mercado de drone tem. Então, hoje, a nossa linha de produtos químicos, que foi uma parceria da Nevo Agrodrone, né? Aliás, da Agroderiva, que é o CNPJ do Mercado Livre, junto com a Agros. A Agros, que é um braço voltado para a área do agro, da Start Química. A gente acompanhou, foi dentro do laboratório. Isso. A gente tem essa linha em parceria. Então, a gente acompanhou desde a criação no laboratório. Eu trouxe as dores do mercado e a gente, junto com os químicos, a gente fez toda essa linha específica. São atualmente, 4 produtos. Um produto para limpeza externa, um produto para limpeza interna do tanque e 2 adjuvantes que são melhora a performance da cauda, né? Que o drone ele é só o meio de transporte. O que a gente quer é fazer uma aplicação bem feita, né? Eu queria que quem estiver nos assistindo ficasse mais afamiliarizado com o drone, porque muita gente acha que é só subir, né? Vai ter um joystick na mão, como está mostrando as imagens, e na verdade, assim, primeiro, são vários tipos de atenção, autonomia, peso erguido, principalmente o plano de voo. Hoje, por exemplo, a John Deere já opera os tratores via digital, trajeto virtual. Então, o quanto a tecnologia já está autônoma em termos de seguir o traçado via GPS, que hoje tem uma boa precisão em termos de cobertura de terreno. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, desse um resumo, né, de como é que está essa tecnologia drone hoje, ó, em termos de autonomia, de peso, né, de plano de voo, se ela é muito dependente que haja ali um operador, como você já explicou, existe o protocolo, né, para que isso funcione numa fazenda ou
ou em qualquer área que ele vinha ter cobertura. Eu queria que você desse um en passant aí sobre, para deixar o pessoal mais familiarizado com a questão do drone. Justo, ótima pergunta. Você começou falando dessa questão de sistema de referência, de GPS. Vamos trazer, então, para a parte de drone e depois a gente fala dos outros temas que você perguntou. Hoje, o drone ele consegue ter uma precisão centimétrica. Uma das etapas mais importantes de uma aplicação com drone é o mapeamento da área, porque o drone ele é automático. Eu não falo autônomo. Autônomo seria se ele tomasse decisões sozinho. Ele é automático porque o piloto programa a altura, a velocidade, a faixa, tamanho, a micra que ele vai utilizar naquela aplicação. E um dos pilares mais importantes é o mapeamento, que é onde você vai delimitar obstáculos, você vai delimitar as margens, as bordas. Se você gastar um tempo bacana no mapeamento, você faz uma ótima aplicação. Aí a gente tem alguns tipos que vão aumentar a nossa acurácia posicional, chegando até a centímetros. Hoje a pessoa pode operar sem a base RTK. A base RTK ela ajuda a melhorar a acurácia posicional, ela comunica através do sistema de GPS da base RTK, ela comunica com o drone. E hoje você não precisa operar com a base RTK, muita gente opera, muita gente não. Então vamos fazer uma classificação. Sem a base RTK, a gente tem uma precisão métrica mais atrativa. Com a base RTK, a gente tem uma precisão centimétrica. Tanto é que o drone decolou, iniciou a missão, acabou cauda ou bateria, ele vai voltar para onde ele decolou. Você tem a opção de trazer manual? Tem. Mas ele vai voltar, se você configurou tudo bem feito, vai voltar no automático e vai pousar na onde ele decolou. Então, é muito massa isso que a gente está vivendo dessa tecnologia hoje, porque é assustador. A gente tem casos, a gente vai falar muito de drone de pulverização, mas também muito de drone de mapeamento agrícola. Sim, sim. E é a mesma coisa, o drone levanta, voa a 120 metros de altura, faz um mapeamento de vários hectares e volta, iniciando aonde ele decolou. Era importante entrar nisso pelo seguinte, muita gente acha que o drone ele revolucionou, né? Porque, primeiro, a precisão, como você falou, milimétrica, né? Você tem uma aproximação maior do plantio, o que implica melhor aproveitamento do produto aplicado, proteção das APPs, das nascentes, porque você não tem a deriva que teria em pulverização aérea normalmente, questão de vento, levar o defensivo para as APPs, contaminando, matando abelha, etc, etc. Então, a precisão não é só de trajeto, é também de proximidade e evitando deriva. Agora, em termos de autonomia e peso, eu queria entender que o pessoal, o quanto é possível levantar e em quanto tempo tem que recomeçar todo o processo. Vamos falar de autonomia e peso, mas depois você me lembra da gente voltar nesse assunto da deriva, porque a gente tem que entender, e isso é muito importante, tanto é que o drone ele não veio para substituir atualmente nenhum meio de pulverização. Cada um tem uma realidade. Só que o drone ele veio porque tem locais que, se não for o drone, ninguém entra. Áreas montanhosas, áreas de risco, produtores que hoje não têm, muitas vezes, o que a gente vê no cenário brasileiro são dificuldades para chegar no talhão. Imagina levar um uniporte, levar uma barra de pulverização. Muitas vezes não vai dar para levar o avião. Então, o drone ele começou atendendo um público específico que não conseguia pulverizar de outras maneiras. E hoje, com a tecnologia evoluindo, a gente atende desde o grande produtor até o pequeno, até o médio. Choveu, não consegue entrar na pulverização terrestre, senão vai atolar, o drone entra. Então, é muito bacana. E respondendo a sua pergunta, dessa parte de tamanho de tanque, bateria, duração de bateria, que a turma sempre pergunta, é mais ou menos assim. Primeiro, eu gosto sempre de deixar claro que muitas vezes o vendedor de drone ele vai querer vender o lançamento mais caro, mas não precisa ser assim, porque hoje a gente tem vários modelos no mercado. Então, depende muito do cenário que o produtor ou o prestador quer atender, a demanda que ele tem para escolher o modelo ideal. Mas vamos começar falando agora dos modelos top de linha e depois a gente vai para os outros modelos anteriores. A gente hoje, esse ano aí, teve o lançamento do T100, do T70,
esse ano no Brasil, né? Porque são drones que já foram lançados na China, ficam um tempo lá e depois vêm para o Brasil. Esses drones, se a gente comparar com drones lá de entrada, não vou nem colocar o MG1P, vou colocar o T10, um tanquezinho de 10 litros, comparado com um tanque de 100 litros, 70 litros, a gente consegue acompanhar o quão curto espaço de tempo foi para um salto tão grande da evolução, né? Vamos falar do T100 e do T70, porque realmente hoje os modelos lançamentos, mas eu também acho muito importante a gente falar hoje dos drones que mais existem no Brasil, que é um T40, um T50. A gente tem que entender um princípio. O tamanho do tanque não vai se tornar um problema quando o piloto tem a gestão de coincidir a bateria com a cauda. Por exemplo, se você fez um voo e o drone pousou com cauda no tanque, significa que aquele peso foi desnecessário naquele voo. Da mesma forma, se o drone pousa com bateria porque acabou o produto no tanque, significa que colocou pouco produto no tanque. O ideal é sempre a gente chegar num consenso entre peso da aeronave, que por consequência é o que está armazenado no tanque, e bateria. Realmente, a bateria, muita gente vê ela como um problema, que a cada 10, 15 minutos a gente realmente tem que trocar a bateria. Só que é igual um pit stop de Fórmula 1. O drone pousa, você reabastece o tanque, troca a bateria, ela descarrega nesse prazo, mas ela também carrega nesse prazo. Então, a pessoa tendo 3 baterias, ela consegue fazer um bom rodízio entre carregar, esfriar e voar. Então, não fica como um problema nem a bateria, nem a cauda, porque se o drone volta, a gente já troca a bateria e troca a cauda. Vamos falar um pouquinho de produtividade. Vai depender do modelo, claro. Mas hoje, a nível Brasil, que a gente tem muito T40 e T50 instalado no Brasil, vamos colocar que vai depender também da cultura. No agro tudo depende, a real é essa. Mas dependendo da cultura, da vazão que ela está utilizando, litros por hectare, dependendo desses parâmetros, a pessoa vai conseguir fazer com T40, por exemplo, vamos colocar 3 hectares por voo, 2,9 hectares por voo a cada 10, 15 minutos. Isso com um modelo que hoje já está muito mais acessível, porque tem modelos lançamento. Então, hoje, a gente consegue ter uma produtividade boa, fazer 20 hectares por hora com T40, consegue. Claro, tendo uma boa estrutura operacional que acompanhe o drone, porque envolve gerador, misturador, reservatório de água, piloto, auxiliar, carretinha, caminhonete. Envolve fatores externos que a gente não controla, vento, umidade, temperatura. Mas sim, em boas condições, com T40, que é um modelo que já nem é top de linha, dá para fazer 20 hectares por hora, dependendo dos parâmetros. A gente não vai comparar um cara que está fazendo a aplicação numa cultura perene, numa cana, num café da vida, que usa uma vazão, a baixa vazão para esse tipo de cultura já é alta para o drone. Mas, ao contrário, as culturas tradicionais, não tradicionais, né, mas culturas baixas aí, culturas de safra, safrinha, a gente consegue trabalhar numa média de 8 litros por hectare, 10 litros por hectare, aplicando bem feito. Legal. Por quê? Reduz água, aumenta a concentração do produto, então a gente tem que entregar uma boa uniformidade na aplicação, mas a aplicação fica muito boa. Isso já, no início, era algo que a gente estava validando. Hoje já todo mundo validou que drone dá certo. Eu sou muito observador nessa questão do drone, Claudinho, porque a própria dinâmica, a aerodinâmica das hélices, me parece que ela cria uma cortina de aplicação para a planta, ou seja, evita a deriva, né? Porque é como se o produto que está sendo a cauda, o que você chama de cauda, sendo aplicado, ele é meio que direcionado no ponto, o que inibe um pouco essa deriva externa, né? Vamos dizer, do ambiente. Porque as imagens, até, Grener, repete lá as imagens para vocês verem em casa. As hélices, elas meio que quase que formam um fluxo, né? Um fluxo de aplicação. Isso aí que você citou é muito bacana, a gente tem muito assunto para falar disso. Que acontece? A aplicação com drone, ela assemelha-se mais com a aplicação de helicóptero do que a aplicação de avião. A gente divide muitas opiniões, porque esse efeito que você falou chama downwash.
Esse downwash, vortex que a hélice causa, Sim. ele realmente, dependendo da velocidade que o drone está voando, ele ajuda o produto a ir para baixo. Tanto é que nos modelos iniciais, o bico de pulverização, esse modelo é antigo, ele ainda é ponta hidráulica. Hoje a gente tem bico rotativo, que você não precisa sempre ficar alterando a ponta para mudar o tamanho da micra, da gota. Mas, antigamente, Aí, ó, os essa bicos daí ilustra bem, pulverizadores... olha aí. Os bicos pulverizadores ficavam atrás. Aí, o que a gente percebia no campo? Que muitas vezes, se você voasse muito rápido com o drone para um T-40, era passar de 29 km por hora. Reduzia esse efeito. Reduzindo esse efeito, porém, tendo uma condição climática perfeita, a aplicação fica excelente. Agora, está ventando um pouco mais, se a pessoa diminui a velocidade do drone, ela aumenta o downwash, por consequência, ela empurra mais o produto para baixo. Porém, a gente tem que entender que, pra você ter noção, hoje o lançamento T100 e T70, o bico ele já não fica no braço de trás. O bico atomizador já fica mais para o meio, para aumentar a velocidade do drone e mantendo um pouco desse efeito downwash que o drone causa. E sim, isso ajuda muito a fazer uma aplicação bem feita. E você também comentou que nesse segmento que também já existe no mercado produtos que ajuda nessa concentração da aplicação, né, do produto ali. Exato, porque a gente vai sair em aplicações tradicionais aí, dependendo da cultura, a gente vai sair de 100 litros por hectare, mais ou menos, para 10 litros, 8 litros por hectare. Então, ali a gente tem que entender o dobro de tecnologia de aplicação, porque ali a gente tem que proteger cada gota e entregar ela no alvo. E hoje, na minha concepção, é indispensável em aplicações aéreas em geral, não só em drone, o uso de bom adjuvante, porque o adjuvante ele vai melhorar a performance da cauda, não só da cauda, mas da aplicação, para garantir uniformidade. A gente não quer ter uma aplicação que não seja uniforme, que seja uma gota fina, uma gota média, uma gota grossa. A gente quer ter tudo uniforme. Então, sim, a gente tem que ter cuidado redobrado com a parte da aplicação, porque a gente está saindo de 100 litros por hectare para uma média de 10 litros. Então, a gente também tem que ter um trabalho de conscientização em geral dos agrônomos, porque uma vez que a gente reduz a água, a gente aumenta a concentração do produto. Aumentando a concentração do produto, a gente também não quer que dê uma fito. A gente não quer isso. Então, é um trabalho em conjunto com o agrônomo. Mas o que a gente vê hoje no Brasil são vários cenários. Tem cenários que o agrônomo já entende da tecnologia e tem cenários que não. Se ele manter a dosagem dependendo da situação e reduzir muito a água, se o agrônomo manter algo que é enraizado, que ele faz a vida toda dele, pode ser que dê problema. Então, o que eu falo muito para a turma? Quem entende da tecnologia de drones, dessas particularidades, quem é especialista é o piloto, é a operação. É um trabalho é um consenso que entra entre produtor, agrônomo e prestador de serviço, para você fazer uma aplicação bem feita, mantendo e até melhorando a qualidade da aplicação. Sim, porque muita gente não sabe, existem empresas que dedicam milhões de dólares de investimento, por exemplo, para a questão da viscosidade dos produtos. Quando você, por autonomia do drone, tem que mexer na diluição, água e princípio ativo do que vai ser aplicado, né? Os riscos fito, como você falou, a questão principalmente financeira do produtor, de estar jogando o produto fora, né? ou não usando a quantidade correta. A viscosidade ela é decisiva nisso, depende do bico, depende do tempo de voo, do plano de voo. Então, assim, é uma coisa tão complexa que quase faz da névoa você ter que entender quase tudo de agronomia e de aplicação, né? no campo. Exato, você citou uma parte muito boa que a gente gosta. Se depender de mim, a gente fala muito de tecnologia de aplicação, porque pilotar drone é 30%, 70% é entender de tecnologia de aplicação. Tanto é que a gente tem a exclusividade de venda de um aparelho, o Paulo desenvolveu esse aparelho. Esse aparelho já tem patente não só no Brasil, mas fora do Brasil também. E ele é um agitador para dentro do tanque do drone de pulverização.
Recentemente, a BASF fez uma sequência de palestras aqui em Uberlândia. A gente participou do evento representando a X-Tech. O nome do aparelho é X-Tech. Ele é um agitador para drones agrícolas, para manter agitação constante, inclusive no momento da aplicação. E não é um achismo. A BASF validou que é necessário. Sim. Manter constante, manter a cauda em constante movimento. Sim. E o produto ele foi muito bem desenvolvido. Faz todo sentido. Para você ter noção, esse produto foi desenvolvido, o Paulo, ele foi junto com a BASF e ele reparou como que eles faziam a mistura da cauda. Então, hoje, o produto ele foi desenvolvido para funcionar no tanque de pulverização e já tem o lançamento, inclusive, do T100 e do T70 agora, disponível para o T100 e para o T70. Tudo ele foi pensado. A pá dele foi pensada para que não haja oxigenação na cauda. Muita gente não sabe disso, mas a BASF sabe disso. Um grande parceiro aí, o Adriano da BASF, fez essa palestra. O agitador ele foi feito 100% para ser o máximo de tecnologia de aplicação possível. Então, o movimento da pá não gera oxigenação na cauda, por exemplo, em misturas de motobomba. Mas eu faço minha mistura com motobomba a minha vida toda. Beleza. Não é o 100% correto. Então, a pá em constante agitação, sem oxigenação, muito próximas às paredes do tanque do drone, o fundo e as paredes laterais do tanque. Para que não haja decantação. Para que não haja nenhuma decantação. O produto aumenta a vida útil da bomba, do fluxômetro do drone, mantém a cauda homogênea 100% durante a aplicação. Por que a turma fala, quem trabalha com drone há mais tempo, o drone fica pulverizando só 10 minutos, eu não preciso ter agitação nesse momento. Mas sabe o que a gente percebeu comercializando esse produto? Que quem está comprando mais são os produtores que têm drone, porque eles entendem a importância de manter o padrão bacana na aplicação. E esse produto aí está disponível, foi um produto massa demais. Vitor, então a gente pode dizer que é o seguinte, é tanta tecnologia, né? Porque na maioria das vezes você tem muita tecnologia internacional, chinesa, enfim. Então aqui nós pode falar que é o seguinte, tem um brasileirinho então lá dentro que fica lá misturando esse... O tempo todo aí, tem um brasileirinho lá agora. Passou. Ele é tão incrível que você controla o sentido, se você quer que gira no sentido horário ou anti-horário. No mundo dos drones é CW ou CCW, horário ou anti-horário. E você consegue regular a intensidade do giro de acordo com a densidade da cauda. Mas quem usa entende e não para de usar. A bateria dele é independente, não usa bateria de drone. O kit vai com 2 baterias, bateria dura 3 horas, enquanto uma acabou, já coloca a outra já vai para carregar. Então não aumenta o peso do tanque, não abaixa nenhuma produtividade, pelo contrário, aumenta a produtividade. Nas aplicações, porque a turma pensa, eu vou colocar um implemento desse, vai pesar o drone, vou perder rendimento. É muito leve, ele é muito leve, muito bacana. Uma pergunta objetiva. Estamos falando, drone é uma tecnologia, aspas, recente, porque desde lá do Phantom, que já vinha, o Phantom vinha mais como criativo, na área de recreação, né, de brinquedo, do que profissionalmente. Apesar que o Phantom 4 já atendia bem Era demais. Já atendia bem as demandas da fazenda, principalmente de georreferência, geolocalização. Uma pergunta bem objetiva. Como é que o Brasil está no cenário mundial em relação a essa tecnologia? Gostei demais dessa pergunta. É só o segundo. Depois da China é o Brasil que manda. Vocês vão entender o poder que o Brasil tem nisso, que hoje a gente... mais para frente eu vou falar, a gente especializou em manutenção de baterias de drones agrícolas. Vem gente de fora fazer curso. Então vem argentino, vem gente da Espanha, vem gente do Paraguai, vem conhecimento, vem gente de todo lugar, porque o Brasil se tornou referência, porque ele é o segundo país que mais tem drone depois da China. Aí, claro, a gente faz muito negócio com a China, até a gente coloca, tá? Estamos abrindo um braço da Nevo lá, e a gente realmente entende isso, do poder dessa tecnologia, e o Brasil é referência, porque o Brasil mostrou para a China, mostrou principalmente agora. Tem várias marcas de drone agrícola bom, mas muitas vezes eu vou falar DJI, que é a líder, né? Ela não nasceu pro agro, ela nasceu audiovisual, tem toda uma história, mas se desenvolveu muito bem na parte de drones, porque ela saiu na frente. Só que a gente mostrou pro mundo
que não era igual a DJI pensava. Tanto é que lá na China é uma realidade, no Brasil é outra. Lá na China, o drone não vai, dependendo, fica perdendo o sinal. Aqui no Brasil, a gente tem áreas extensas. Lá na China, pode ter internet direto no rádio controle. No Brasil, tem lugar que você não pega nem sinal para conversar, nem sinal de 3G, nem nada. Então, a gente mostrou para o mundo um cenário diferente. Eu vou emendar isso que ele está falando com uma coisa muito moderna hoje que está sendo discutida entre China e Estados Unidos, que Starlink. Não, é mais do que Starlink. O drone tem um problema que sempre foi, que não é um problema da humanidade, a questão, por isso que eu foquei muito em autonomia, né? As baterias de lítio, eu tive em Foz do Iguaçu, o Brasil estava com um projeto de bateria de sódio, o que daria muito mais rendimento do que são as baterias de lítio, mas as terras raras do Brasil estão sendo discutidas, porque nós somos o segundo maior, né, detentor de reserva de terras raras, ou o que como o pessoal está chamando aí de crítico, elementos críticos, não, minerais, eu esqueci o termo que está sendo usado na mídia, mas as terras raras, bório, ferro e... bório, ferro e eu esqueci o outro elemento químico que forma os ímãs, os neodímios. E isso é o que ajuda a autonomia do drone. Então, nessa briga internacional, né, tecnologia, como você disse, a gente está bem no páreo. Eu nem diria segundo em termos de conhecimento. Ou você acha que a China está mais evoluída em termos de conhecimento? De conhecimento em cima da tecnologia, sim. Em termos de dominar a parte tecnologia da aplicação agrícola, porque eu não estou falando de entender fazer drone. Não tô... Sim, agora eu entendi. Eu estou falando assim, o Brasil como agrociente, a nossa ciência em relação da aplicação ou manejo na agricultura. Aí você acha que o Brasil ainda é segundo plano? A gente tem vários cenários. A gente tem aquele produtor que quer fazer 100% do manejo perfeito, só que o Brasil ele tem suas dificuldades. Não vou muito a fundo, mas o Brasil ele tem suas dificuldades, seja ela política, tem suas dificuldades, e isso atrapalha o Brasil de ser mais potência do que já é. Porque a gente, muitas vezes, o cálculo que o produtor faz se eu fizer um manejo 100% correto, eu vou ter um aumento significativo de sacas, mas o meu custo vai aumentar. No final, ele quer fazer a conta de quantas sacas que vai dar de lucro. E muitas vezes, para ele fazer esse manejo 100% correto, fica com um custo caro. E muitas vezes a gente tem aí produtores mais enraizados que não seguem um padrão correto. A gente viajando, visitando aí vários locais do Brasil, a gente viu que tinha gente que estava fazendo a mistura da cauda já no tanque do Uniporte, já direto na barra de pulverização. Isso não é legal, não é bacana. Mas então a gente está aqui para levar conhecimento, mas sim, o Brasil é referência quando o assunto é tecnologia para o agro, e não só tecnologia, mas conhecimento voltado para o agro. Sim, o Brasil é tecnologia. Tanto é que a gente mostrou para a China, não é assim fácil igual vocês estão pensando, não. Aqui a gente está perdendo sinal de drone, aqui a gente tem terreno montanhoso, aqui a gente tem terreno grande, a gente tem terreno pequeno, a gente tem rede elétrica, a gente tem árvore. Aqui a gente mostrou outro cenário. Mas isso é bacana, essa conexão é bacana, porque a gente mostra a dor e o chinês também é fera e já desenvolve num preço muito acessível a tecnologia. Hoje está num preço acessível. Bom, Vitor, e outra coisa é o seguinte, você... eu estava dizendo aí um oceano azul. O que é isso? O que é essa história? Qual que é essa... O que significa oceano azul? O oceano azul começa na história que eu contei do cavalete. É um mercado que não tinha, eu resolvi fazer essa solução e deu certo. Oportunidades. Vamos falar hoje de várias pessoas bem-sucedidas no ramo de drones agrícolas. Vamos lá. Tem gente que faz estruturas para drones agrícolas, que monta uma estrutura legal, seja ela em carretinha ou na carroceria da caminhonete, que faz... que também facilita a nossa vida, que você não tem que ficar descendo nada da estrutura. Tem o lugar da água, tem o lugar do gerador, tem o lugar para guardar as baterias, tem o lugar para guardar o drone. Ser fácil você movimentar de lugar, não ter que ficar guardando coisa na caminhonete. Então tem gente que ganha fazendo estrutura para drones agrícolas, tem gente que ganha vendendo drones agrícolas, tem gente que ganha vendendo CAR, curso prático, regularização de empresas, a gente vai falar disso porque de fato precisa. A gente... tem gente vendendo peças,
tem importadores, aí junta o X-Tech, que é um agitador, que é um implemento, que são soluções. Tem gente que trabalha nesse mercado de drones agrícolas fazendo misturadores para drones. A gente teve um salto enorme na compra de geradores, veículos, que o pessoal tá ganhando dinheiro para poder estruturar melhor, né, os veículos, ter tudo isso bem estruturado. Vou falar um pouco também da parte de manutenção de bateria de drone agrícola, que há tempos atrás esse mercado não existia. Então, por isso que eu falo que é um oceano azul. Porque tem muita oportunidade. Aquela pessoa que gosta de resolver problema, ela vai ver uma dor, vai ver uma solução, vai colocar no mercado e o mercado vai abraçar, porque não tem. Mas, não tem. Me conta aí, nesse oceano azul aí, você aí já... você se encontrou, tem clientes aí que é conhecido, tem algum cliente que você possa falar especificamente que trabalha em parceria com vocês? Um case de sucesso, a gente tem vários. Hoje a gente consegue citar aí várias marcas de geradores que não estavam vendendo muito bem. Claro, vendia, mas não estava vendendo muito bem. Quando a EFE começou a fomentar o mercado, e hoje vende muito bem. E falando principalmente dessa parte que você perguntou, hoje, por exemplo, a Nevo Agrodrone, ela é parceira da Drone Sul e a gente desenvolve a seguinte metodologia. O Brasil ele precisa de conhecimento para tecnologia. A gente não pode ficar preso somente ao suporte de fora, porque muitas vezes demora. Então, grande Tadeu Barbosa, um abraço, Tadeu Barbosa, Drone Sul. A gente tá fazendo um trabalho muito bacana espalhado pelo Brasil, levando conhecimentos que a gente busca direto na China. Vai para a China, aprende, inclusive... a parte de baterias que você citou, as células da bateria, a gente buscou referência, foi para a China e descobriu que a referência de baterias era na Tailândia. Tadeu já saiu da China, já foi para a Tailândia para poder aprender como que funcionava o grupo de células. Foram inúmeras vezes para a China entender como que funciona a placa da bateria. Imagina, a bateria ela é o coração do drone agrícola. Ela é uma bateria, é o coração do drone. Parou de funcionar. Que preço você acha que custa, por exemplo, uma bateria de um T50? Chuta um valor. Eu não faço a mínima ideia aí. Deve ser uns R$1.200. Quem dera se fosse. No mínimo, nova, 15 mil, 20 mil. Então, é o coração do drone e tem valor agregado. Aí eu gosto muito de falar de outra coisa. A bateria, ela carrega, então a gente tem uma constância, movimentação nos conectores da bateria. Por quê? O conector ele vai ser conectado para carregar, conectado para voar no drone e muitas vezes ao dia, a cada 10, 15 minutos. Vamos colocar aqui um conector de uma bateria estragou. Eu vou ter que comprar outra bateria por conta de um simples conector? Aí a gente começou a fazer esse tipo de manutenção avançada em baterias de drones agrícolas. Hoje, a gente tanto vende as máquinas que a pessoa precisa para fazer esse tipo de manutenção, equalizador de células, desbloqueador, banheira de solda, chip, placa, conectores, estanho da numeração correta que o chinês utiliza e passou para a gente para fazer a retirada da solda, fazer a ressolda. Então, tanto a pessoa, os públicos, as empresas de pulverização nos mandam bateria para a gente fazer esse tipo de reparo. A gente foi um dos pioneiros nesse mercado, realmente, por esse conhecimento que a gente buscou na China. Como a gente vende as máquinas que a pessoa precisa ter, o conhecimento, o treinamento, entendeu? Falando desse projeto... Então, se o cara estiver lá desesperado lá, calma aí. Se o cara estiver desesperado, meu Deus, a minha bateria, ou não sei o quê, e agora eu vou ter que desembolsar X. Tem solução ainda aí. Exato. Né? Eu não quero ser... A Agrodrones, ela presta uma assistência técnica nisso aí, ajuda esse cara, também treina esse cara, capacita ele aí e vende ainda equipamento para ele... É justamente esse aqui gosta de fuçar numas coisas, viu? Eu não vejo ninguém como concorrente, é todo mundo parceiro. É todo mundo parceiro. Eu ajudo empresas de pulverização cereal, eu ajudo ela a se regularizar, a gente vai falar disso. Mas, quando se trata de manutenção de bateria, cara...
Você tá com bateria parada, tem gente que tem 30, 20 bateria parada, mais, então, 100, dinheiro, 200. né? E muitas vezes, o que a gente fala? Não é uma receita de bolo. Se você pegar a bateria, colocar ela em equipamentos, no caso que é o equalizador, verificar como está a saúde das células, como que está a tensão de cada célula para possivelmente equalizar, que é normal que com o tempo o grupo de células ele comece a trabalhar de maneira desbalanceada. Então o equalizador entra como uma manutenção preventiva e até mesmo corretiva. Ele vai balancear as baterias da DJI, é um grupo de 14 células. Então, o equalizador, ele lê até mais células, só que no nosso caso são 14 células. Ele faz esse balanceamento nas baterias. E voltando a falar da troca de conector, é muito mais interessante a pessoa pagar R$ 1.700 para fazer a troca de conector da bateria dela, que muitas vezes está zero. A gente numera a saúde da bateria muitas vezes em ciclos. Um ciclo contabiliza menos 20% para mais 80%, foi um ciclo. A DJI, ela faz a bateria ter uma saúde média de 1.500 ciclos. Então, se você pegar o valor da bateria e dividir pela quantidade de ciclos, você vai ter um valor que custa seu voo. Só que uma vez que você faz uma manutenção, ou na bateria que já está aparecendo aviso de bateria velha, faz uma manutenção, equaliza a tensão, se precisar, coloca uma placa de bateria, a placa da bateria nova, verifica a resistência dessas células, porque além do grupo de células, a gente tem os fusíveis das células. Verifica a resistência dos fusíveis, vê que está tudo bacana. Faz um teste. Inclusive, a gente vai estar agora no maior evento de drone da América Latina. A gente vai estar no Drone Show. Drone Show, que acontece lá em São Paulo. A gente vai estar com o stand lá, em parceria Neva Agrodrone e Drone Sul. E a gente tem ferramentas que só a gente tem no Brasil. Ferramentas para quem é técnico, para quem trabalha na manutenção. Ferramentas que simulam um voo. Então, você pode testar voando, claro, mas essa ferramenta, ela descarrega a bateria para a gente pegar como essas informações estão sendo processadas. A gente tem monitores que a gente conecta na bateria para pegar informações antes mesmo de colocar no drone. A gente tem banheira de solda que a gente mandou adaptar para facilitar soldar e tirar o conector e ressoldar. A gente tem chip. Temos a possibilidade de fazer uma volta de ciclos quando a gente percebe que a bateria está boa, porque a bateria, quando chega aproximadamente a 1.500 ciclos, ela começa a aparecer um aviso bateria velha, um aviso crítico. Então, a gente pode fazer essa volta para a pessoa voltar à vida útil dessa bateria. Tem que ter responsabilidade, porque a bateria é o coração do drone. Então, por isso que a gente tem as máquinas. A gente vai estar lá na Drone Show, que é o maior evento de drones aí da América Latina, se eu não me engano, da América Latina inteira. Com stand 100% focado na parte de manutenção dos equipamentos, manutenção de bateria de drone agrícola, tanto treinamento, vai ter o treinamento na mesma data da feira, que é o treinamento que a gente faz presencial, temos treinamento gravado também, tudo relacionado à parte de manutenção de bateria de drone agrícola. Inclusive, convido você que está assistindo esse vídeo aí lá na Drone Show, no stand, visitar e conhecer o que tem mais de tecnologia focado em bancada para quem já trabalha com drones agrícolas. Para não ficar devendo, Claudinho, o termo da imprensa é minerais críticos. É o que chamava antes de terras raras, Araxá que tem bastante, na Amazônia tem bastante, enfim, o Brasil é o segundo maior do mundo. Então, hoje o termo é minerais críticos. E os elementos químicos eu conferi aqui, era bório, ferro e neodímio, né? É o que faz esses ímãs fortes, permanentes. Uhum. E por que ele é importante? Porque ele induz o campo magnético de um ímã permanente, ele já induz 50%, o que gera rendimento, 50% do campo magnético, para gerar energia para que a hélice ali funcione. E nós estamos falando de 110 mil hertz aproximado, né? Hertz, no caso, seria, não é hertz para motores, é rotação por minuto, né? RPM.
Então, só para não ficar devendo pro pessoal, porque... A informação lá. Porque os materiais críticos colocam o Brasil, China e Brasil são os maiores detentores de depósitos de materiais, minerais críticos, que é o debate aí, se vai ser Estados Unidos que vai dominar o Brasil, ou se é a China que vai dominar o Brasil. A gente tem muito evoluído nessa parte. Então, por isso que eu levantei, porque a bateria, como você disse, ela é crucial, porque ela é praticamente a performance... Coração, né? Ela é a performance do drone. E uma observação aqui, a bateria pro drone agrícola ela tem que atender em 3 quesitos. Ela tem que ser leve, ela tem que carregar rápido e ela tem que aguentar o batidão de sol quente, variações de temperatura, uso excessivo. A bateria é o coração do drone. Uma curiosidade aqui, se um drone ele consegue erguer 70 quilos de peso aproximado, né, que você falou, com uma autonomia de 15 minutos... Até mais os modelos... eu tô falando em média, assim, um bom drone, 70 quilos, é quase que uma pessoa, né? O peso de uma pessoa. Vocês já fizeram a experiência de um drone que leva mais bateria plugada a outro drone para dar mais autonomia? Ou não compensa para aumentar a... O novo modelo agora, inclusive tem o T100, né, o T70, só que lá na China já tem o T100S. Como é que funciona? Ele veio como uma máquina agrícola. Ele tem 3 chassis, ele tem 3... Vamos ser bem uma linguagem popular. Você tem 3 usabilidades com os novos modelos, T100 e T70. Transporte de carga, você troca a parte estrutural do drone, você troca para começar a usar o drone para carregar peso. Então, ali você tem um drone que vai conseguir colocar 100 quilos, subir 100 quilos. Aí você troca a estrutura dele, você faz a pulverização líquida, você troca a estrutura dele, você faz a dispersão de sólidos, dispersão de sementes. A parte de dispersão de sólidos já é algo comum, até nos modelos anteriores. Você consegue fazer dispersão de sólidos também, semente, adubos. E nesses novos modelos a gente tem essas 3 oportunidades aí. E realmente, aqui no Brasil está começando, mas lá na China a turma já usa muito para transportar coisa, para subir saco de cimento, para subir muita coisa. Bom. O Enio, o Victor, é o seguinte, agora tem uma questão muito, muito séria também, muito importante. A gente chegou a falar dela aqui em momentos para trás, mas que é, por exemplo, a regularização, entendeu? A regularização disso aí. Qualquer um pode sair aplicando, o drone, Ótimo. tem IBAMA, meio ambiente, como é que é essa história toda? Vamos falar desse assunto de regularização, mas eu percebi que eu não respondi a pergunta que você fez, e nesses novos modelos... Da bateria vou lá, até né? com 2 baterias. Tem outras marcas de drones que já operam com 2 baterias, e esses novos modelos, eles colocam 2 baterias. Então, mas o que eu tô o que eu tô falando é uma parte mais criativa, no caso seria tipo... E carregando. Não, um drone seguindo outro drone em pleno voo. A função desse drone... do drone de apoio? Drone de apoio é conexão porque aí você consegue quase que triplicar a bateria do lado. O problema é a cauda também, né? Teria que reabastecer o tanque. E por isso que isso aí dificulta um pouco, a não ser que esse outro drone também... Não, mas aí você conseguiria levar mais peso. É isso. Entendi. Se você tem um drone dedicado a só dar suporte a um drone que carrega peso, você conseguiria botar mais peso com mais autonomia. Já fica a ideia pra turma. O Oceano Azul tá aí. O Oceano Azul tá aí. Se você tirar peso de um drone, porque é o efeito foguete. Por que foguete tem limitação? Chega um momento, um ponto de saturação da energia de combustível queimado, no caso lá, hidrogênio. Solta, né? Então, o que acontece? Se você colocar peso, tipo um foguete que vai para Marte, você coloca peso, mas se você ficar aumentando o peso, chega uma hora que, como tem um ponto de saturação, o combustível a mais ele só serve para levar o próprio combustível, não tem rendimento, não tem ganho. Mas eu acho que os drones, se você tivesse essa situação, porque tem muito avião que é abastecido no ar. Então, se você tem um drone parceiro ali, né, que tá, a função dele é alimentar a energia desse para que esse carregue mais peso. Ou seja, esse aqui vai estar muito mais leve, porque quanto mais peso você põe, menos autonomia, entendeu? Eu concordo disso que eu tô com falando. esse sentido. Fica a ideia para a turma que gosta de Tá pensar no em algo oceano. diferente. Tá na ideia do Oceano Azul. Mas, claro, hoje Você seria... tá falando com um cara que tem... Eu tenho um motor para drone. Eu inventei um motor elétrico para drone. Que bacana. Inclusive na Uniub, aqui na faculdade. E ele é totalmente diferente desse sistema de...
É porque o drone é quase que o cooler do seu computador em termos de motor elétrico. É a base, né? Norte-sul, alternado, você faz ali as hélices voarem. E, obviamente, a quantidade de energia que você põe é o que vai determinar velocidade, o quanto ele vai subir peso, etc, etc. Então, porque você está falando com um cara que é um pouquinho inventor, meio professor Pardal. Então. Só para a gente finalizar esse tema e entrar na regularização, sim, fica a ideia, só que a gente também tem que pensar que o pessoal do agro, ele quer o básico que funcione, então seria o dobro de bateria para o drone de apoio, bateria para o drone real, a gente teria que realmente ter um carregador específico para o drone de apoio, um gerador específico para o drone de apoio, mas a ideia... Não, no planejamento vai estar tudo pronto. O que eu te falo é, se um drone de apoio ligado a cabo mesmo, ligado a um drone que serve e eles estão em sincronia, e hoje sincronizar drone é muito simples, entendeu? Você consegue triplicar, quadriplicar o tempo de voo. É isso aí. Menos pit stop, entendeu? Bora lá. Ô, Vitor, então voltando nessa questão aí, muito séria aí, que tem a criminalização, né? A criminalização de uso e a responsabilidade de aplicação, né? A questão ambiental, como é que ela funciona? Vamos falar de regulamentação. Inclusive, eu acredito tanto... a gente tem que entender que o setor é sério e as empresas prestadoras de serviço também têm que entender isso. A gente tem um projeto que chama Regular. O projeto Regular que a gente faz, ele ensina, capacita as empresas de pulverização a estarem 100% regular a nível municipal, estadual e federal. A gente está falando de MAPA, Defesa Agropecuária, CREA, responsável técnico da empresa, ART de carga e função entre o agrônomo e a empresa, preenchimento de relatório mensal obrigatório, capacitação de como preencher esses documentos da maneira correta. Perfeito. Além disso, o IBAMA, a gente ensina para ela o passo a passo mastigado para ela mesma se regularizar a nível municipal, estadual e federal. ANAC, Anatel, DECEA, MAP, IBAMA, Defesa Vegetal, envios de relatórios, tudo. Por quê? Hoje, a gente tem empresas, inclusive a gente também começou nessa parte há um tempo atrás, que é de fazer a regularização para outras empresas. Porém, a gente tem em muitos casos, são órgãos públicos e envolve uma coisa por trás. O que você acha que envolve por trás de cadastro em órgão público? Conta Gov. Então, essas empresas que fazem regularização para outras empresas, muitas vezes ela ou tem acesso à conta Gov da pessoa ou ela utiliza a conta Gov dela para cadastrar e você vai ficar um pouco preso a essa pessoa. Então, a ideia do treinamento do projeto regular é ensinar a própria pessoa a se regularizar para não ficar dependente de terceiros e risco de vazamento de dados, conta Gov para terceiros. Então, a pessoa vai ter tudo mastigado. Fazer o cadastro, a certidão na ANAC, é algo simples, mas está no treinamento. Então, vai desde o simples ao mais avançado, por exemplo, o modelo de RT, carga e função, o cadastro no IBAMA, a gente separou por módulos, por estados, porque cada estado tem suas particularidades, cada estado tem uma defesa vegetal, então a gente separou por módulos, está bem completo. Projeto regular, onde a gente ensina empresas de pulverização estarem regulares a nível municipal, estadual e federal, porque drone não é brinquedo. Uma curiosidade... Tem criminalização, né? Se você pulverizar sem estar regulamentado, não é só multa, né? O produtor, vamos lá, o cara compra um drone e vou começar a pulverizar, vou começar a aplicar e isso aí é correto ou significa crime? Jamais, não é correto. A gente tem leis tanto para o produtor que tem drone como para prestador de serviço. Para o produtor que tem o drone na própria propriedade, que não presta serviço, é um pouco mais maleável, mas tem sua legislação. E para o prestador de serviço é dobrado. Por quê? Primeiro, tem que ter um responsável técnico, um agrônomo que assine que a empresa de pulverização com drone está 100% regular. Além disso, essa parte de legislação, ela impede, ela tira do mercado a turma que queima o mercado. Você citou um tema bom, que é a deriva. A gente tem dois tipos de deriva, né? A gente tem a deriva que cai na lavoura, mas não acerta o alvo. E a gente tem a deriva que cai na cultura do vizinho, que vai para uma APP, e é a pior tipo de deriva. As duas são ruins. As duas são ruins, mas
essa Não, deriva. uma é criminosa, né? A que contamina leito, a APP. Né? E não somente isso, a gente tem legislação que regulamenta a distância mínima, que regulamenta os parâmetros de como a empresa deve seguir. Então, a gente tem que mais apoiar o Brasil a cobrar essa regularização para tirar aquelas pessoas que estão na informalidade, muitas vezes não tem o CNPJ com os quinais corretos, muitas vezes não tem um agrônomo, muitas vezes não tem nem entendimento de profissionalizar, né? Tem que profissionalizar. O aventureiro... Isso é tão sério. As pessoas, às vezes, não entendem. Obviamente, quem é do ramo, do agro, entende. Sim. Mas, por exemplo, isso impacta o PIB nacional. Por quê? As grandes certificadoras, tipo Hansfor, né, que dão selo de certificação para exportar para uma Europa da vida, por exemplo, alguns exigência de selos de certificação. Como envolve meio ambiente e nessa onda de ESG, então entra aquela pressão, né, do que o Claudinho falou, é criminoso. Mas a questão do drone, certamente as certificadoras internacionais que dão um selo de exportação, que permite o produtor brasileiro exportar para o mundo, deve também seguir alguns termos em relação à questão do drone, porque se trata do próprio manejo e aplicação de produtos químicos, né, defensivos químicos na cultura brasileira, no cultivo brasileiro. É isso aí. Por exemplo, a Anatel ela regulamenta porque tem troca de frequência de rádio. A ANAC ela vai registrar, a pessoa vai entrar no Cisante, vai fazer o cadastro, a certidão do drone dela. Aí depois, o mapa, que ela vai fazer o preenchimento do relatório mensal, aí ela tem que fazer o cadastro da empresa no mapa. Uma coisa é fato, isso aqui... Invasão de propriedade, né? O projeto... As divisas de fazenda. O projeto regular é para quem tem empresa de pulverização com drone. Quem quer ser só piloto, não só piloto, mas quem quer manter sendo piloto, ele não precisa estar regularizado, ele precisa ter o CAR homologado pelo Ministério da Agricultura e ter os conhecimentos. Agora, a empresa, sim, precisa estar 100% regular, nível municipal, estadual e federal, e as multas podem chegar até 50 mil. A gente tem muitos casos de gente que procura, primeiro, dependendo do órgão, primeiro ele dá uma notificação de 30 dias, geralmente. Nesse 30 dias, a pessoa procura a gente e fala, eu preciso, Vitão, eu preciso regularizar agora, eu preciso de tal coisa. E geralmente a gente consegue dar uma prioridade, mas já tem casos que já é multa, 50 mil, por estar incorreto na parte da pulverização. Eu vou falar novamente, drone não é brinquedo. Drone agora é um meio de aplicação aérea, envolve produto químico, envolve várias coisas que vão além de você ficar com drone para brincar, né? Eu vou te fazer uma pergunta, porque toda tecnologia gera resistência, né? Muita gente, por exemplo, quando a aviação mesmo começou, havia uma resistência, se compensava ou não. Aí depois veio a crítica do quão ela poderia ser prejudicial por atingir locais sem precisão no alvo, né, do que seria. Uns achavam que havia desperdício de produto. Enfim, foi um debate gigante aí na agricultura. Essa tecnologia veio para ficar. Drone é o futuro, como se diz, está na guerra, está em tudo que é meio de transporte, de entrega, logística, tudo hoje vai ser... Eu acho que o futuro é drone no sentido, né, de literal da história. Como está... a minha pergunta é sobre a cabeça de quem é o produtor, o fazendeiro. Como está a consciência deles em relação do quão isso pode ajudá-lo, do quão isso é mais eficiente ou isso é importante em termos de aceitação tecnológica. A cabeça do produtor brasileiro pela sua experiência, convivência, como é que está essa relação? Existe resistência? No início era muito enraizado a métodos tradicionais. No início, quem foi prestador de serviço no início quebrou muita raiz mesmo. Mas hoje o produtor já entendeu que funciona e muitas vezes começou pelo vizinho, começou a fazer aplicação com drone. A gente tem aí várias circunstâncias. Por exemplo, choveu, drone choveu. A chuva ela vai favorecer tudo, bem dizer. Doença, daninha, fungo, vai favorecer muita coisa. O Uniporte não pode entrar, a barra convencional não pode entrar. O drone já entra. Resolve. Então eu digo que a gente foi comendo pelas beiradas até alcançar a confiança do produtor, porque hoje tem produtor que tem 100% de maquinário, funcional, mas faz a pulverização. Tem produtor que
está querendo terceirizar as demandas, então ele prefere contratar uma empresa de pulverização para terceirizar. Não está difícil achar, claro, dá para achar, mas não está fácil achar profissional capacitado hoje para trabalhar 100% no É o oceano, olha o oceano. Entendeu? Tem oportunidade, Exato. é isso, né? Então, o que a gente tem no Brasil? Duas cabeças de produtor. O produtor que teve o azar de pegar a empresa que não é uma empresa que não entende da tecnologia, uma empresa irregular. Então, tem dois cenários. O produtor que passou por um prestador irregular, um aventureiro, um droneiro, empresas que queimaram a tecnologia na cabeça desse produtor. E tem produtores que já abraçam, fazem algumas safras terceirizando o serviço e depois compra o drone porque entendeu que funciona. Então, hoje já está muito mais fácil. Hoje não tem essa barreira. Hoje você não tem que convencer. Você tem que mostrar o que você faz. Olha, choveu, escorreu da planta, a gente consegue aplicar. Claro, você não vai aplicar antes da chuva. Eu tô falando depois da chuva. Choveu, escorreu, a gente pode entrar com a aplicação. É área de morro, tem rede, o drone vai. Mas minha área é muito grande, só compensa avião, só... Beleza, pode ser. Talvez a escolha ideal seja o avião mesmo. Mas hoje a gente consegue fazer, igual você falou, método Swarm, que é interligar vários drones, é o modo enxame. Sim. Vários drones trabalhando simultaneamente. Vocês viram onde no show um da passa, o Shakira. outro não passa. Vocês viram no show da Shakira. É possível fazer desenhos no céu. Com sincronismo excepcional. Então hoje está muito mais fácil. O Enio, o Vitor, assim, a gente já vai caminhando para uma etapa final. E é o seguinte, antes disso, ainda... Por mim, a gente continuava mais. Aqui vamos lá, mas tudo tem um tempo, tem um limite. Nós vamos ter que seguir com a nossa turma de produção. É o seguinte, como é que... Nós conversamos com o Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola, IBRAVAG. Conversamos com eles lá em Ribeirão Preto, né? E o Instituto também lá, ele, né, obviamente, ele vem apoiando, regularizando as ações, né? De aplicação, né? E é um parceiro, nós falamos até do agrociente, do que a gente está pleiteando aqui, né? Inclusive nas questões aí das aplicações dos biológicos, entendeu? Né? Também tecnologia nova no agronegócio, né? E os drones, eles têm sido aí uma solução também nessa questão dos biológicos aí. Isso aí, biológico é tecnologia com tecnologia. Biológico é uma tecnologia junto com a tecnologia. Então, hoje a gente tem drones aí que fazem, por exemplo, a liberação de cotésia. E é uma revolução. A gente está falando de algo que a gente está usando o controle biológico para fazer o combate de pragas. Uma broca da cana, já... com a própria tecnologia de drones. Então, isso garante sustentabilidade. Drones agrícolas, em geral, garante economia de água, redução de CO2, porque a gente só tem a emissão do gerador, e ao contrário de um meio terrestre. Então, o drone ele garante sustentabilidade em redução de água, redução de insumos, redução de CO2 na atmosfera. Então, o drone anda junto com a sustentabilidade, principalmente no controle biológico, igual você falou. Antes de encerrar, esse tema é muito importante de você evidenciar resultados, por exemplo. Eu sei que para cada tamanho de lavoura, o tipo de cultivo, tem um preço, mas talvez haja gráficos, estatísticas, tipo aplicação do drone, da tecnologia aplicada como aplicação mesmo de método científico no cultivo do proprietário. Existem gráficos que apresentam, tipo, vale a pena X%, economiza mais X%, falando de dinheiro mesmo, Sim, economia. Entendeu? É mais econômico, é mais caro, mas compensa no final. Como é que é essa relação custo-benefício? Vou falar dessa parte da economia do financeiro agora, por quê? Tem vários cenários. O Brasil é muito grande, então tem muitos produtores de vários tipos de cultura, então eu vou falar de maneira geral. Vamos falar que com o que o produtor perde com amassamento vai depender de 2% a 4% da produtividade. É muito. Se a gente colocar isso
por exemplo, em sacas de soja, a gente já está falando dessa perca por amassamento, já vai pagar, por exemplo, dependendo, 2, 3 aplicações. Porque, claro, o ciclo dela exige várias aplicações, só que só com amassamento ele já vai 3, dependendo, até mais. Eu tô falando assim, em cenário bom, que tá o sendo produtor conservador. Então, assim, dependendo até mais, mas assim, ele já paga 2, 3 visitas para pulverização com drone, só com que ele deixou de ganhar no amassamento. Fora economia de água, economia de insumo químico, até mesmo se ele terceirizar isso para uma empresa, economia de funcionário, depreciação da máquina. Talvez ele compre uma máquina de pulverização muito cara, ele não está vendo, mas essa máquina está depreciando, está perdendo valor. O que causa, ele muitas vezes não está nem vendo, mas está perdendo dinheiro. É o prejuízo futuro que ele não percebe. Exato. Então, é difícil eu falar uma receita de bolo. Mas todos esses parâmetros que eu falei têm que ser levados em consideração. Amassamento, redução de químicos, redução de água, depreciação da máquina, redução, né, com funcionários. Então, hoje tem vários certeza, né, a certeza de que foi pulverizado também, porque, obviamente, numa fazenda profissional existe acompanhamento, gerente, gente que está olhando. Mas o drone costuma também filmar o trajeto que ele faz, não é? Em termos de prestação de relatório? O drone ele é muito completo. Até que filmar, não. Só que a gente consegue emitir um relatório pós-aplicação que o produtor vê a linha onde o drone passou, a faixa que o drone usou, aonde ele pulverizou, onde ele não pulverizou, o desvio da árvore que ele fez, qual que é a quantidade de vazão que ele utilizou. Ele dá esse relatório pós-aplicação, que também é muito importante para o produtor. Claro, o produtor quer entrar no campo e ver o resultado, claro, mas o prestador de serviço ele tem que entregar para o produtor um relatório legal pós-aplicação e o drone entrega isso para a gente mastigado. Você domina muito o assunto do qual você está operando e me surgiu uma curiosidade, é importante isso daqui. Vamos lá. Porque além do produtor e o fornecedor, existe o intermediário científico, que foi a primeira pergunta que o Cláudio fez aqui, né? Geralmente tem alguém acompanhando, um engenheiro agrônomo, um técnico agrônomo. Como é que é esse profissional no mercado de vocês? Esse técnico científico, ele é mais favorável, ele é mais parceiro, ele tem resistência? Como é que é mais ou menos essa relação em termos desse profissional ajudar o fazendeiro a optar o método? Entendeu? Excelente pergunta, porque hoje, quando a gente fala de aplicação, boa parte do custo do manejo da lavoura, dessa safra, está em aplicação, tanto na aplicação como nos defensivos. Então, quando tem fazendas, tem cenários que o prestador ganha tanta confiança do produtor que não mais alguém fica acompanhando, mas no início geralmente acompanha. Isso é muito bom, porque é um trabalho em conjunto. A primeira coisa que a gente faz quando chega para fazer a área é fazer o teste de compatibilidade. Antes mesmo de fazer 300, 400, 500 litros de calda, a gente faz, seguindo a mesma proporção, a gente faz em 10 litros. Porque a gente está vendo se o produto está dando compatibilidade. A gente escolhe a ordem de mistura dos produtos químicos, a gente tem um padrão, mas se tiver o agrônomo encarregado na fazenda acompanhando a aplicação, a gente entra num consenso da ordem que a gente vai seguir, da quantidade de água que a gente vai pôr. Além disso, a gente consegue, quando esse agrônomo ele tem a mente aberta para esse tipo de tecnologia, ele consegue ser muito assertivo nessa ajuda do prestador de serviço. O prestador de serviço ele tem que fazer uma aplicação bem feita e a calda é uma das principais etapas. Se a gente tem uma pessoa da fazenda acompanhando, olha... os meninos chegou aqui para fazer a aplicação, eles fez o teste aqui num balde aqui, a calda não deu boa, deu incompatibilidade. Tem 2 tipos de incompatibilidade, tem a física e tem a química. A física a gente ainda consegue ver talha. E quando dá uma incompatibilidade química, onde um produto anula o efeito do outro e a gente não vê, a culpa vai cair em quem? Em quem pulverizou. Então, se a gente tem um agrônomo no momento da aplicação, a gente consegue ser mais assertivo na aplicação. Uma soma perfeita. Até porque, o que eu falo para as empresas de pulverização? Você tem que fazer toda a sua parte. Se, dependendo, o agrônomo encarregado for uma pessoa enraizada, entre aspas, cabeça dura, a sua parte você fez. Por exemplo, você chegou,
meu amigo, eu olhei aqui um pouco da qualidade da água, da sua calda. Cara, sua água tá dura. A água dura, ela tem muito ppm, muito cálcio, muito magnésio. A água dura atrapalha principalmente herbicida, porque o herbicida começa a fazer efeito, o ativo começa a fazer efeito já na água. Então, perde o efeito na planta. Então, quando a empresa entende que é muito mais complexo do que só pilotar drone, Sim, num certamente. consenso com a fazenda, com esses testes de compatibilidade, teste de água, vento, direção do vento, tamanho de gota, tipo de alvo, ordem de mistura. Quando tem esse time jogando, cada um no seu papel, aí é o melhor cenário. Mas Uma fita aí seria um desastre. E quem leva a culpa, né? Que é uma cadeia um empurrando pro outro. É uma cadeia de decisões, né? Exato, é um empurrando Perfeito. pro outro. Gente, vamos encerrar isso aqui num astral legal, ó. Vamos lá, ó. Eu tive um amor, amor tão bonito. O que isso tem a ver? Daqueles que marcam. Conhece esse pedacinho dessa música? Demais da conta. E aí, a Agrodrones aí, a sua empresa, qual que é o relacionamento? Vamos com a música ou pra gente fazer aqui uma despedida legal aqui pra turma? Com a música, com o artista dela, sua empresa tem alguma conexão com essa história? Show de bola, entendi. A gente tem um grande case de sucesso que inclusive comprou os equipamentos para colocar nos drones agrícolas dele. Um abraço pro Eduardo Barbosa, ele trabalhava lá na Maquinels, vendeu os drones pro grande Amado Batista. Olha aí, ó. E o Amado Batista já adquiriu o X-Tech, o primeiro agitador do mundo para tanque de drone agrícola. Então, ele já a gente teve essa oportunidade aí, o Paulo encontrou, entregou, fez a entrega técnica desse equipamento. Então, ele não só usa drones, como ele usa o agitador X-Tech que a gente tem disponível para manter a qualidade na aplicação. Agora Show eu entendi de bola. por que você escolheu essa música. Não, eu sou horrível para cantar. Agora eu entendi por que ele escolheu essa música. Mas fez todo Amado sentido. Batista. Exatamente. Faz sentido. Ô, gente, então tá bom. Um abraço, Victor Bueno. Muito obrigado, né, Heine? Muito obrigado, muito didático. Você se mostrou extremamente conhecedor, não só da questão do equipamento, mas também do domínio, né, do que é a aplicação. Fico muito feliz também de ver que o Brasil está muito bem nessa área, porque não é nem o futuro, já é o presente. Então, muito obrigado por estar aqui nos estúdios do nosso universo sertanejo, agrociente, Névoa Agrodrones. Eu agradeço demais pelo convite. Claro, se a gente fosse ficar aqui até a noite, eu ia ter assunto para falar, porque eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo, a gente gosta de falar disso, a gente diariamente fala disso. Agradeço a oportunidade, inclusive, de ser o primeiro episódio desse grande projeto que está aí para vir. Estreia nessa parceria aí. Com certeza, quem sabe não vem outros episódios aí, a turma gostando, a gente fazer outros episódios. Sim, claro, já pra fique gente. Convidado. Assunto não falta. Obrigado pelo convite. A produção tá pedindo pra gente encerrar falando das oportunidades, né? Eu acredito que a gente falou N oportunidades, mas vamos especificamente, vamos falar de oportunidades dentro da área, porque... Vamos falar, esse ano tem Copa do Mundo, e a cada 4 anos, se a gente olhar o mercado daqui 2030, tá chegando aí. É tudo muito rápido. Sim. Eu acredito que para aquela pessoa que ou já trabalha com drones ou quer começar nessa área, hoje a gente tem 2 áreas que a pessoa escolhe qual que ela vai se adaptar melhor para a gente conseguir... para a pessoa conseguir se desenvolver nesse setor. A gente está lançando, espalhado pelo Brasil, a parte de especialização de manutenção em baterias de drones agrícolas. Vendemos todas as máquinas que a pessoa precisa ter. E muitas vezes só a gente tem. Então, essa parceria da Névoa Agrodrone com a Drone Sul, trazendo essas máquinas, trazendo essas dores, é muito bacana para aquela empresa que já tem drone e quer fazer manutenção em baterias. Pode mandar mensagem, entrar em contato aí com a gente, com a Névoa Agrodrone, manutenções. Além disso, a gente vai ter o grande regular, que vai ser um grande passo para o mercado de drones agrícolas no Brasil, para as empresas começarem a estar regular, de fato regular, a nível municipal, estadual e federal. Já aproveita aí, deixa os contatos reais, o telefone,
Agrodrone, site, Show de páginas bola. de rede social, para o pessoal achar vocês. Uma coisa que me deixa muito ansioso quando eu estou assistindo e me interesso por um assunto, como é que eu entro em contato com esse pessoal? Então, deixa formalmente o contato da Névoa Agrodrone. Turma, você pode acompanhar o Instagram da Névoa Agrodrone, @névoa.agrodrone. Segue também lá o meu perfil, que a gente posta muito conhecimento com humor. A gente tenta sempre colocar uma maneira divertida os conhecimentos relacionados a drone, tecnologia de aplicação. É Victor com 2 Os. Não que meu nome tenha 2 O, mas é Victor com 2 O, underline Bueno. A gente é Victor com C, Victor underline Bueno. Segue, acompanha tudo que a gente posta lá. A gente diariamente grava muito conteúdo e vamos levar conhecimento para essa galera, porque o Brasil é bom demais e a gente, com conhecimento, essa tecnologia vai explodir mais do que já explodiu. Perfeito. Muito obrigado, meu amigo. Abraço. Honradíssimo. Show, galera. Agrociente.